Vamos analisar juntos os gráficos que o Denícoli ia mostrar para a gente sobre essas pesquisas que ele fez, uma análise nas redes sociais de como as pessoas vêm sentindo e vêm repercutindo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o que esperar, quais nomes agora estão sendo citados. Vamos lá, coloca aqui no telão para mim, produção, para eu poder ver com quem está nos assistindo, com a nossa audiência. A gente tem a nossa noiva, Andresa, Ciro Gomes. Voltou, né? A noiva voltou. A gente falou que ele ia voltar. Criticaram o contexto, viu, gente? A gente falando de Ciro Gomes, criticaram nossa análise. Tá aí, ó. A imagem do Ciro Gomes aparecendo mais uma vez. E nós temos a análise dele aqui pela esquerda, pelo centro e pela direita, não é isso? Aqui, em azul claro, é se você votaria no Ciro Gomes e o verde, talvez. Aqui a gente vê uma análise de antes da condenação de Jair Bolsonaro, 9% votaria em Ciro Gomes, é isso mesmo, produção? Me corrijam, porque está bem pequeno, eu não consegui enxergar. E tem depois também aqui um talvez, agora sim, um talvez de 14%. Antes, vamos para a análise do centro. Quem é de centro votaria ou não no Ciro Gomes antes da condenação de Jair Bolsonaro? 22,3% disseram que sim e 36% disseram que não. Temos o Denícoli, então? Ô, Denícoli, estamos de volta. Estamos aqui fazendo a análise dos seus dados, mas ninguém engasgando hoje, do que você para contar para a gente. Hoje está mais complexo, né? A conexão talvez tenha nos dado aí criado uma armadilha, né, ter caído, mas espero que não caia mais. Vamos prosseguir aqui. Enfim, explicando esse gráfico aí, Neila, que você estava já orientando aí as pessoas que estão nos assistindo, isso aí mostra quem votaria e quem talvez votaria no Ciro Gomes, né? E aí a gente fez uma divisão por esquerda, centro e direita. Fazer uma divisão dentro da direita também, para a direita bolsonarista e não bolsonarista. Mas esse gráfico mostra o seguinte, que a esquerda houve aí uma redução de pessoas que votariam no Ciro, que foi de 9,8 para 9,2, isso antes da condenação do Bolsonaro e depois da condenação do Bolsonaro, aliás, 9,8 foi para 7,7, depois o centro de 20,3 foi para 23,9, teve uma subida, e depois a direita estava 9,2, foi para 12,9, isso dos que votariam. Dos que talvez votariam foi de 15,3 para 19,4. Então, nota-se que o Ciro tem entrado mais à direita, tem perdido um pouco à esquerda, ele tem se deslocado mais para a direita, as pessoas têm olhado para ele com uma forma menos rejeição, ou seja, ele começa a se desenhar como um candidato mais apto à direita. Se nós olharmos a variação, né, à esquerda o Ciro perde, então, 2,9 de intenção, o centro ele ganha 0,4 e a direita ele ganha 7,8 depois da condenação. Então, as pessoas começaram a buscar uma alternativa ao Bolsonaro. No cenário que se desenha, há uma dificuldade ainda de se entender quem vai herdar esses votos. Há uma direita que está realmente perdida, que mesmo sendo bolsonarista ou não, ela não sabe quem votar, porque havia uma ideia de que o Tarcísio seria o sucessor natural, né, dentro de uma negociação da direita, já que ele, enquanto governador de São Paulo, que foi colocado como candidato pelo Bolsonaro, ele teria naturalmente a possibilidade de suceder o Bolsonaro no nome para a disputa presidencial, mas depois houve uma briga com o Eduardo, o Tarcísio começou a ser associado ao Centrão, e aí os eleitores estão um pouco perdidos. O Ciro, então, nesse ambiente, ele passa a ganhar um pouco mais de protagonismo, e 8 pontos em alguns dias é bem significativo. Se a gente olhar dentro da direita especificamente, entre os bolsonaristas e a direita, se nós olharmos a direita que seria não bolsonarista, digamos assim, os que votariam passaram de 12 a 20,6, e os que talvez votariam passaram de 17,6 para 5. Entre os bolsonaristas, a variação foi um pouco menor, mas houve melhora também. Ou seja, os que votariam passaram de 5,3 para 8,4, e os que talvez votariam passaram de 7,1 para 10,7. Então mostra realmente o Ciro com uma possibilidade de ter algum fôlego, né? O grande problema do Ciro é a rejeição que ele tem dentro dos espectros. Apesar de ter essa variação, dele ter melhorado a imagem, inclusive dentro da direita, o Ciro tinha uma rejeição de 75,5,
antes da condenação, agora passou para 67,7%. Caiu bastante, mas ainda tem uma barreira muito grande. Na esquerda aumentou, foi de 75,9% para 78,8%, ou seja, as pessoas da esquerda estão entendendo o Ciro como opositor desse espectro, como uma pessoa de direita. E no centro, o Ciro vai de 41,7% para 41,3%, praticamente a mesma coisa, mas ele tem uma barreira grande que ele tem diminuído com uma certa rapidez, né, principalmente cooptado um sentimento antipetista pelas críticas que tem ao Lula, muito incisivas, continua fazendo, mas há ainda uma certa resistência porque ele fez muitas críticas também ao Bolsonaro. Então, por enquanto, a direita não bolsonarista está mais atraída pelo Ciro, foi ela que deu esse salto maior, mas a direita bolsonarista também começa a olhar o Ciro como uma alternativa. É um candidato muito conhecido, né? Já foi candidato muitas vezes, as pessoas sabem o que o Ciro fala, quais são as ideias dele, e uma coisa curiosa é que quando se fala do Ciro nas redes, fala-se das propostas do Ciro. Ele não entra tanto nessa briga ideológica, ele entra como uma pessoa que tem um plano de desenvolvimento para o país. As pessoas que gostam do Ciro, que admiram o Ciro, falam isso. Então, acaba dando a ele um suporte de conteúdo que talvez outros candidatos não teriam. E também ainda não estão desenhados dessa forma, né? O Ciro já vem com ideias econômicas, né, de desenvolvimento do país, que ele vem falando e vem agradando esse público que gosta dele. Então pode ser que realmente aconteça algo aí que dê ao Ciro Gomes mais fôlego, porque realmente esse crescimento que ele teve depois da condenação do Bolsonaro saiu da normalidade, né? Aquilo que eu falo, sempre que a gente analisa a rede, tem um padrão, a gente observa o que sai do padrão. Um candidato que cresceu mais de 7 pontos dentro de um espectro por conta de uma condenação, né, de uma liderança da direita, mostra que realmente tem aí alguma coisa que está acontecendo de mudança, né? Algumas pessoas, inclusive, acham que o Ciro tem parecências com o Bolsonaro pela posição que ele tem tomado de antissistema, de crítica à política tradicional, enfim. O que também é curioso, porque o Ciro, a gente sabe, vem da política tradicional, de família, uma família muito política, né? Mas realmente os posicionamentos dele recentes estão afastando um pouco essa imagem no político antigo, né? E estão dando a ele esse fôlego. Se vai continuar ou não, eu não sei, mas realmente as redes mudaram. Sim. Pelo que você está colocando, essa